É muito mais fácil atrair pessoas para lutarem contra uma causa do que para agirem a favor. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sejamos francos, quantos de nós já não deixamos de falar com alguém só por conta da falta de afinidade com um terceiro? E quantos de nós gostamos de reclamar e falar de pessoas mais do que de ideias? Não devemos ver isso como um problema. Deve ser apenas mais uma forma dos humanos criarem grupos em que as opiniões são parecidas. Isso sempre existiu. Pessoas se unindo por conta das afinidades de visões ideológicas. Basta algumas para que as pessoas se juntem. Porém, a cada vez mais que as fontes se descentralizam e a informação se distribui entre nós, fica ainda mais possível perceber o fenômeno de reorganização orgânica das pessoas em função da similaridade de opinião. O motivo é fácil de saber. Ao descobrirmos que existem outras pessoas que pensam parecido, descobrimos que não estamos sozinhos. Além disso, o acesso a essas pessoas para uma eventual cooperação fica mais fácil. Graças à internet, estamos a 2 toques uns dos outros. Por ela, dá para ignorar fronteiras territoriais e aproximar todo mundo por vontade própria. Como, na maior parte dos dias, nós não vivemos analisando as mudanças evolutivas do mundo, muitos de nós não têm noção total do quão importante e incrível é a descentralização e distribuição das fontes de informação. Felizmente, ela está ao alcance de todos, dos que têm ideias para atitudes corretas ou erradas, concordantes ou discordantes. Entre as discordâncias e insatisfações, principalmente para quem está subjugado a regimes mais repressivos, vamos pegar como exemplo a ditadura do Partido Comunista Chinês. Na China existe, digamos, um exército que trabalha incessantemente para censurar a população que interage nas plataformas de comunicação, comércio e trabalho online. Além dos firewalls, o governo tem o exército dos 50 centavos, que é remunerado um pouquinho mais a cada vez que identifica e modera a comunicação de todos os súditos. O partidão quer moldar o pensamento a seu favor. A melhor maneira das pessoas se adaptarem a isso não é mudando o que pensam, mas criar formas de se expressar e comunicar que não sejam percebidas pelo ditador. Por conta disso, muitos passaram a usar apelidos para se referir a ele, como Ursinho Pooh ou Baozi, bolinho de arroz, entre outros. Vários assuntos são proibidos por lá, como dizer que o Partido Comunista Chinês é uma ditadura ou falar sobre o massacre da Praça Celestial, e também sobre o chinês. Até falar sobre censura é censurado na China. Mas por que isso acontece? A China tem um mau governo? Sim. Quer manter todos obedecendo regras impostas. Coação e medo de sofrer violência não bastam. Nas histórias de Jogos Vorazes, há o presidente Snow, que é um personagem igualmente controlador, que diz: a esperança é a única coisa mais forte que o medo. Mas o que seria a esperança para indivíduos comuns que moram na China? 1. Saber que existem outras pessoas que pensam como elas, a respeito de discordar do controle estatal. 2. Que existem pessoas que não concordam com toda a imposição, inclusive de ideias, que a ditadura comunista faz. E 3. Saber que outras pessoas estão dispostas a resistir. Com a descoberta de que outras pessoas têm opiniões parecidas com as nossas, começamos a nos organizar em bolhas. A sociedade é uma espuma em constante movimento, e as bolinhas se alternam. É natural. Queremos interagir com quem não nos incomode, com quem tem uma visão de mundo qual ambos consideram correta. É óbvio que podemos nos beneficiar com opiniões diferentes para aprender algo novo, para conviver com a inexorável diversidade no mundo. Porém, isso não pode ser imperativo. Cada um convive como quer, basta que seja de forma pacífica. Ninguém deve ser obrigado a algo, muito menos a concordar com alguém, principalmente quando já não gosta por motivos pré-existentes. Muitas vezes, a maioria, por conta de um terceiro comum com o qual 2 pessoas estejam trabalhando, é preciso conviver com diferenças inconvenientes. Isso deveria ser apenas para o próprio indivíduo escolher, mas é a vida. Cada um de nós é único.
Resumindo, enquanto todo mundo está se relacionando de maneira pacífica, fazendo trocas voluntárias e interagindo por livre e espontânea vontade, está tudo ok para a vida seguir. O problema começa quando algumas pessoas, geralmente das bolhas maiores, deixam de perceber que o seu conjunto ideológico é só mais um. Quando não enxergam mais o restante, pensam que a visão de mundo delas é predominante, que deve prevalecer quando alguém vê de outra forma. É ainda pior quando pensam que há um único padrão social e ético na sociedade. Não é assim. Apesar do senso comum que a decadente hegemonia das fontes hierarquizadas de informação nos sugeriram por muitas décadas, graças à crescente distribuição orgânica da informação pela vontade das pessoas, temos visto no mundo todo que há muito mais percepções diferentes e, principalmente, que quem mais se beneficia da concentração das fontes de informação, que sempre procurou homogeneizar o senso comum, é o Estado. Mas, ainda assim, como ele não perde sem lutar, visões de mundo diferentes passam a ser tratadas como de inimigos e que, por isso, ele quer anulá-las imediatamente. Em outras palavras, para essas bolhas ganharem ainda mais poder, para crescerem, criar um inimigo ou enxergar mais pessoas como eles, como de fora, e não como nós do grupo, é o caminho mais simples para reunir um grande número de pessoas. Assim, fica mais fácil enfiar goela abaixo a ideologia, alegando que quem não pensa igual automaticamente faz parte deles, dos inimigos. É um adversário. Até há algumas décadas, em vários lugares do mundo, e ainda hoje em alguns, se a ideologia não morre pela aceitação imposta, é eliminada com a morte da pessoa. Em 2022, teremos mais uma edição da chamada Festa da Democracia, as eleições para cargos majoritários, o show que a maioria usa para acreditar que temos liberdade para controlar a nossa representatividade política e essa baboseira toda. Sempre há um ruim e outro pior. Ambos precisam cativar o pensamento da maioria. De qualquer jeito, só para terem alcançado os maiores níveis de popularidade, confirmamos o que Hayek disse em Um Caminho da Servidão. Quase por uma lei da natureza humana, parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, como o ódio a um inimigo ou a inveja dos que estão em melhor situação, do que a respeito de algo positivo. A antítese nós e eles, a luta comum contra os que se acham fora do grupo, parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidamente um grupo visando a ação comum. Por essa razão, é sempre usada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita de grandes massas. Quanto mais aumenta a intelectualidade, mais as nossas opiniões se diferenciam. Assim, há menos chance de concordarmos em relação a valores. Para haver uniformidade no senso moral, temos que descer aos níveis dos instintos primitivos. O pior denominador comum agrega o maior número de pessoas. Quanto mais dóceis, crentes e sem convicções fortes estiverem as pessoas, mais propensas estarão a aceitar um sistema de valores já pronto. Basta ele ser ouvido frequentemente. É cada pessoa passiva, perante e autoprogramada que transforma políticos em bons solucionadores de problemas e determinadores de regras que geram um voto a favor. É também porque é muito mais fácil as pessoas concordarem a respeito de algo negativo do que sobre alguma tarefa positiva. A discrepância entre nós e eles, a briga entre os que estão dentro ou fora de um grupo, servem de alicerce em prol de uma ação comum. Nesse caso, o voto a alguém. Em ano eleitoral, ocorre um movimento muito grande de gente de várias bolhas. Elas se unem temporariamente para formar apenas duas ao final. As pessoas se pressionam entre si usando o argumento de apelo à moralidade para pressionar, dizendo que quem vota no candidato A é uma pessoa ruim e que deveria votar no candidato B porque é o candidato melhor. É quase como a defesa fervorosa de um Deus em uma religião, para que alguém aceite a dita verdade absoluta e que os outros são inimigos. É como na antiguidade, quando quem não era fiel a uma ideia deveria ser considerado herege e lançado à fogueira. Hoje não mais custa a vida da pessoa, mas ela também sofre um rechaço coletivo. Chamam de cancelamento. Democracia não passa de uma bolha de ditadura, em que 50% mais um escolhem 1% que vão ter poder sobre os 99% restantes.
E aí, vale mesmo a pena tudo isso? Será que essa é a melhor forma de organizar a sociedade? Alguns souberam como articular a argumentação e a força para concentrar mais poder em si sobre o resto, e isso tem se perpetuado. Nós sempre nos organizamos por similaridades para praticar cooperação. Nós confiamos nos outros para certas tarefas. Mas por que precisamos manter um grupo com poder para definir como nós devemos viver? Por que não podemos organizar voluntariamente as nossas vidas, da maneira que acharmos melhor? Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Lucas Garcia, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!